Olá, esta é a disciplina Linguagens e Tecnologias Digitais. Meu nome é Vinícius Oliveira de Oliveira. Na aula de hoje, a gente vai abordar o módulo 2, cujo título é Letramento Digital, Práticas Sociais, Culturais e de Linguagem. O título da primeira unidade é Letramento Digital e o Ensino de Línguas. Para que nós tenhamos condições de iniciar falando em letramento digital e ensino de línguas, eu penso que é fundamental a gente fazer uma breve distinção entre alfabetização e letramento. O que você entende por alfabetização e o que você entende por letramento? De modo geral, a alfabetização está associada ao domínio do código, ou seja, um sujeito alfabetizado é aquele que conhece o código linguístico. Já o letramento vai além. O letramento consiste no uso da escrita e da leitura como prática social. De modo geral, a diferença entre ambos os termos se restringe à ideia de que o processo de alfabetização é explicado como uma forma de codificação linguística, enquanto o letramento se manifesta a partir do uso da escrita por meio de interação com o mundo. Agora que nós já conhecemos as principais diferenças entre letramento e alfabetização, vamos avançar a presente discussão do conceito de letramento digital. Vocês sabem o que é o letramento digital? Vamos assistir a um vídeo que aborda esse tema de maneira introdutória. Olá, meu nome é Wilson Leffa e meu objetivo neste vídeo é mostrar o que são os letramentos digitais e como eles integram nossas práticas sociais do século XXI. Vamos lá! Letramento é o uso da escrita e da leitura como prática social. Ou seja, a ênfase não está na decodificação da língua escrita, como é o caso da alfabetização, mas no uso da escrita para interagir com o outro, usando a linguagem como instrumento de mediação. Esse é o conceito geral de letramento, que podemos chamar também de letramento analógico. Já o letramento digital é o uso da escrita e da leitura como prática social em contextos digitais. Ah, professor, grande explicação. Letramento digital é o letramento em contexto digital. Te acalma, Frederico. Existe uma diferença fundamental que precisa ser esclarecida aqui, e que é o seguinte: a diferença está no suporte. O letramento analógico tem um tipo de suporte, o digital tem outro. Lembrando aqui que estamos reduzindo ao máximo o conceito de suporte, matéria ou luz. E lembrando também o que dizia Mário Quintana: um engano em bronze é um engano eterno. No letramento analógico, o suporte é feito de matéria, principalmente papel, usado para jornais, revistas, livros, mas pode também ser feito de outros materiais, como pedra, vidro e bronze. A matéria se caracteriza por possuir atributos físicos que podemos perceber com os nossos sentidos. Podemos ver, pesar, apalpar, às vezes até cheirar. No letramento digital, o suporte não é feito de matéria, mas de luz. Luz que é constituída de bytes e bits, aqueles numerozinhos do computador, e que projetam pontos luminosos na tela do computador, do celular, da TV, etc. Ao contrário da matéria, a luz não tem cheiro, não dá para palpar e não tem peso. É como a alma da Clarice Lispector. Minha alma tem o peso da luz.
Resumidamente, aqui é matéria, aqui é luz. Aqui é matéria, aqui é luz. Aqui é matéria, aqui é luz. Ser matéria ou ser luz é o que faz toda a diferença. Uma diferença que, sem exagerar, é abissal, incomensurável, além de qualquer possibilidade de compreensão humana. Vamos pegar aleatoriamente 3 exemplos de diferenças abissais. Abismo 1. Volume. Um HD portátil de 4 terabytes pode armazenar mais de 13 milhões de livros impressos em papel, ou seja, 4 milhões a mais do que a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a maior do Brasil. Abismo 2. Peso. Pegue um HD portátil de 4 terabytes, vazio, ponha na balança e verifique o peso. Tire o HD da balança e carregue nele 13 milhões de livros em forma de arquivo. Ponha novamente o HD na balança, veja o peso e compare com a medição anterior. O peso é o mesmo. Os 13 milhões de livros nada pesam como arquivos digitais. Abismo 3. Custo. Quanto custa imprimir e distribuir 13 milhões de livros impressos em papel para leitores dos 5 continentes do planeta? Certamente mais do que 13 milhões de dólares. Quanto custa gravar os livros no HD e distribuí-los pela internet? Um custo irrisório em comparação com os custos do transporte aéreo, marítimo ou terrestre. A meu ver, todo o impacto do letramento digital nas práticas sociais mediadas pela linguagem deve-se a essas diferenças abissais entre o suporte analógico e o suporte digital. A explosão das redes sociais produz em conjunto uma ampliação nunca antes vista nas práticas sociais, tanto em termos de profundidade como em termos de abrangência. Se no passado apenas Roberto Carlos poderia aspirar a ter 1 milhão de amigos, hoje essa possibilidade está teoricamente acessível a qualquer pessoa, desde que tenha um celular na mão e uma ideia na cabeça. Estamos praticamente todos conectados, independentemente de nossa situação financeira. No mundo, há mais celulares do que vasos sanitários. Usamos intensivamente a internet e todos os seus recursos como textos, imagens, áudio, vídeo, não porque a internet seja intrinsecamente boa, mas principalmente porque ela é de baixíssimo custo. Quanto mais barata a internet, mais pessoas a usam. E quanto mais pessoas a usam, mais interessante a internet fica. É um círculo virtuoso, embora alguns vejam mais como um círculo vicioso. É dessa propagação desmesurada, praticamente sem limites, que emerge a relevância de se abordar os letramentos digitais de uma perspectiva pedagógica. Nunca se leu tanto como agora e nunca se escreveu tanto como agora. Qualquer pessoa tem hoje a oportunidade de se tornar autor. Não precisa nem saber escrever para postar uma mensagem na internet, que pode ser de áudio ou de vídeo. Os letramentos digitais têm avançado rapidamente, cobrindo espaços sociais cada vez maiores, tanto em termos financeiros como em termos de faixas etárias. Essa expansão desmesurada dos letramentos digitais cria um potencial pedagógico nunca visto. Há competências fundamentais que precisamos desenvolver para sobreviver na atualidade. Entre essas competências, vou destacar 2, que vou chamar de 1. Domínio da multimodalidade. 2. Desenvolvimento do senso crítico.
entramos definitivamente na multimodalidade, não apenas lendo e produzindo textos verbais, mas também lendo e produzindo áudios e vídeos nos mais diferentes formatos. Não temos o direito de desprezar a potencialidade pedagógica de recursos como os podcasts, shorts, reels, TikTok e o que vier por aí. A explosão dos letramentos digitais trouxe também a necessidade de se desenvolver o senso crítico, que podemos resumir com a frase famosa de Descartes: duvide sempre. Normalmente é possível verificar quem disse e checar o conteúdo da informação. A própria internet, que publica o conteúdo falso, fornece também os instrumentos para a checagem. Uma fake news clássica de todos os tempos. Elvis Presley está vivo? Veja onde está o corpo do cantor e por que fotos provam que ele está entre nós. Texto publicado em 2021. O cara morreu em 1977 e tem gente que ainda hoje acredita que ele esteja vivo. Parece que um dos grandes problemas do letramento digital é que ele aumenta a credulidade humana, seja por ingenuidade das pessoas, seja pela sofisticação dos recursos de edição de vídeo que são usados. Seguem 3 exemplos que coletei da Covid-19. A vacina contra a Covid-19 vai modificar o DNA dos seres humanos. A vacina contra a Covid-19 tem chip líquido e inteligência artificial para controle populacional. Imunizantes contra a Covid-19 estão relacionados à transmissão de HIV. Acreditar que Elvis esteja vivo talvez não cause grandes danos à sociedade, mas acreditar numa notícia falsa sobre saúde pública pode trazer prejuízos irreparáveis. Daí a necessidade de uma perspectiva crítica. Se alguém não consegue ler nem ouvir criticamente, é melhor não ouvir e nem ler. Vamos concordar com Descartes, duvide sempre, pelo menos. Concluindo, os letramentos digitais, com base nos bits e bytes, integram nossa vida de modo muito mais imersivo do que os letramentos tradicionais com base nos suportes materiais. O suporte digital apresenta diferenças abissais em termos de volume, de peso, que o digital não tem, e de custo, que é baixíssimo. Gente, por hoje é isso. Se gostou, dê seu like e compartilhe nas suas redes. Muito obrigado pela atenção. Tendo assistido ao vídeo, vamos estabelecer as seguintes reflexões aqui. Sob o ponto de vista teórico, autores como Dudley afirmam que letramentos digitais são habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação digital. Podemos também considerar que os letramentos digitais são aqueles letramentos mobilizados no mundo digital. Geralmente, as pessoas confundem letramentos digitais e multiletramentos. Geralmente, esses dois conceitos, eles são vistos como sinônimos. Entretanto, isso é um grande erro. O que a gente tem que saber sobre letramento digital, que é a primeira parte dessa aula, é o seguinte: letramento digital são práticas de linguagem que ocorrem em um suporte digital e que permitem a interação entre o usuário e mundo por meio da linguagem. Mas e agora sobre multiletramentos? É a segunda parte desta aula. Na unidade 2 deste módulo, vamos trazer uma introdução aos multiletramentos do ensino de línguas e vamos tentar estabelecer possíveis conexões entre multiletramentos e o ensino de línguas.
Sobre o termo multiletramentos. Esse termo ele surgiu em 1996, com a publicação do artigo Pedagogy of Multiliteracies, Designing Social Futures. Embora ele tenha aparecido inicialmente em 96, ele é decorrente de uma reunião entre diferentes autores do campo de estudos da linguagem que ocorreu no ano de 1994, numa pequena cidade do estado de Connecticut chamada New London, ou Nova Londres. Por isso, o grupo de autores assinou o artigo de... Por isso, o grupo de autores responsável pelo artigo citado inicialmente assinou a publicação daquela obra como o Grupo de Nova Londres, ou como New London Group. O objetivo principal daquele grupo de estudiosos era debater por que as escolas e as instituições de ensino estavam apresentando práticas pedagógicas insuficientes se comparado, se pensado a realidade de seus alunos. Como principal conclusão obtida naquela reunião de 94 e que incitou, 2 anos depois, a publicação da obra Pedagogy of Multiliteracies, os autores concluíram que a escola não estava sendo responsiva através das práticas de linguagem oferecidas aos seus alunos no que diz respeito à multiplicidade de linguagens e de tecnologias que faziam parte desses alunos, faziam parte da vida desses alunos. Dentre tantas questões que culminaram na publicação da obra de 1996, um dos aspectos centrais é a noção de design. A noção de design de linguagem está altamente atrelada ao que o professor Gunther Kress, que era um dos autores que estava participando da obra de 1996 e também da reunião de 1994, esse autor chama atenção para a hibridização linguística da paisagem semiótica. Para esse autor, que é um grande estudioso, para esse autor, que por muitos anos foi um grande estudioso do campo de estudos da multimodalidade, a noção de linguagem deve ir muito além do código escrito, do design linguístico escrito. A noção de linguagem ela deve incorporar outros designs, outros modos de linguagem que se entrecruzam de maneiras particulares para estabelecer, produzir sentidos específicos. Um exemplo que eu sempre costumo dar e que reflete essa hibridização semiótica é o caso das produções literárias que foram lançadas em um período anterior ao século XXI e que as pessoas tinham acesso a elas apenas através da leitura da escrita, tá? E que mais tarde essas mesmas publicações, essas mesmas produções literárias deixaram de assumir apenas o design linguístico e passaram a incorporar também a linguagem, passaram a incorporar também outras linguagens através de suas adaptações. Exemplo prático. Tragédia shakespeariana Hamlet, publicada muito antes do século XXI. Inicialmente, as pessoas tinham acesso a ela apenas através do texto, caracterizado apenas por palavras, pelo código linguístico. Mais tarde, tantas adaptações para quadrinhos, para mangás e, consequentemente, outras linguagens faziam parte dessa produção literária. Ou seja, eram produções, de certo modo, distintas, porque não tinham exatamente o mesmo conteúdo, por serem adaptações. Mas, ao mesmo tempo, contam uma história
derivada a partir da original, mas conta de outra forma, porque são outros modos, outras linguagens, e não apenas aquela linguagem escrita. E depois dos mangás e dos quadrinhos, é comum que a gente encontre, inclusive na internet, tem algumas adaptações do mesmo Hamlet para jogo digital. Ou seja, já são outras linguagens. Vamos pensar esses três casos de um texto escrito, publicado muito antes do século XX, quando foi publicado Hamlet, depois os quadrinhos e os mangás, publicados no século XXI, e, nos últimos anos, outros jogos influenciados a partir de obras literárias, do próprio Hamlet mesmo. Vejam que são diferentes linguagens para que ocorra a leitura de uma obra específica, que é contada de diferentes formas por diferentes linguagens. Isso são multiletramentos, e são exigidos alguns letramentos para cada uma dessas três versões de Hamlet. São exigidos letramentos para o texto escrito, para as adaptações para quadrinhos e para mangás, e para jogos digitais. E isso reflete essa hibridização da paisagem linguística. Para que isso aconteça na sala de aula de forma prática, o grupo de Nova Londres estabeleceu alguns movimentos pedagógicos para que a pedagogia dos multiletramentos pudesse ser colocada em prática. De modo geral, esses autores acreditavam que o professor deveria desenvolver práticas pedagógicas que permitissem que o usuário funcional, ou seja, aquele sujeito com competência técnica e conhecimento prático, fosse um sujeito capaz de transformar os sentidos aprendidos. Para isso, ele deve desenvolver uma postura que englobe a noção de usuário funcional, de criador de sentidos, de analista crítico, e assim ele será um transformador crítico de todos os modos que foram aprendidos. Ok, e vocês devem estar pensando, mas e como transformar um usuário funcional para um transformador dos próprios sentidos, para um analista crítico? O grupo de autores, eles estabeleceram alguns movimentos pedagógicos que, segundo eles, podem estabelecer certas diretrizes, certos direcionamentos para ensinar linguagens a partir das epistemologias aliadas aos multiletramentos. Para isso, segundo o New London Group, ou o Grupo de Nova Londres, os professores devem expor seus alunos uma metodologia que contém a prática situada, a instrução aberta, o enquadramento crítico e, assim, uma prática transformadora. Será através de uma prática situada que o professor terá condições de iniciar um processo de aprendizagem para que o seu aluno, aquele usuário funcional, se torne em um analista crítico a partir de uma instrução aberta, de um enquadramento crítico e, por fim, em uma prática transformadora. Considerações finais. É fundamental que você deixe esse módulo sabendo que os letramentos digitais são voltados, em sua essência, para as tecnologias. Os multiletramentos não, pois toda a discussão que trata esse conceito se liga à multiplicidade de linguagens e de culturas da contemporaneidade. Em termos práticos, busquei destacar que a pedagogia dos multiletramentos apresenta um conjunto de princípios educacionais e movimentos pedagógicos sugeridos pelos próprios criadores do New London Group. Na prática, também, busquei relacionar o máximo possível os conceitos de letramentos digitais e de multiletramentos, pensando também em práticas de linguagem através de letramentos essencialmente digitais, ou seja, aqueles letramentos que ocorrem em suportes digitais e que podem
ser inseridos em sala de aula através dos movimentos e dos princípios pedagógicos sugeridos pelo grupo do New London Group, que são os autores que deram origem ao termo multiletramentos. Estas são algumas das referências e desejo a todos bons estudos.